Voltamos com a notícia de frente. Olha só, vamos falar da vacina agora. Enquanto 47 países já começaram a vacinação contra a Covid-19, o Brasil não tem nenhum pedido do uso de registrado na Anvisa e nem data para começar a imunização. 4 farmacêuticas já mandaram os documentos para agilizar o processo. Confira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem reunião com os laboratórios esta semana para tentar apressar os registros de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Especialistas dizem que o governo federal tem se esforçado pouco para que as vacinas estejam à disposição da população brasileira. O governo tem que querer comprar. Quem que vai querer vacinar, registrar algum produto no Brasil, se não tem quem compre o produto no Brasil? Quem é comprador de vacina no Brasil? É o governo. Então, o governo tem que estimular a empresa a querer vacinar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirma que até agora não recebeu nenhum pedido de registro definitivo ou emergencial. Este quadro no site da Anvisa detalha o passo a passo dos laboratórios para conseguirem a autorização. A informação é de que muitos dados já foram repassados, mas os laboratórios Janssen e Sinovac ainda não apresentaram documentos da fase 3 de testes, a que mede a eficácia do produto. A Pfizer afirmou que não pretende submeter sua vacina para a avaliação de uso emergencial pela Anvisa. A Fiocruz, que tem acordo para produzir a vacina de Oxford, também deverá fazer o mesmo. De acordo com representantes da entidade, o pedido de autorização junto à Anvisa ocorrerá de forma definitiva. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, disse que todas as etapas exigidas pelo órgão regulador têm sido cumpridas, sem exceção. A ideia da Anvisa nesta semana é tentar dar mais agilidade ao processo de registro do imunizante. Mas o problema é que as etapas burocráticas para a liberação, compra e distribuição da vacina têm preocupado muita gente. Enquanto por aqui, a vacina, que pode ajudar a salvar milhares de vidas, não sai, em boa parte do mundo, a realidade é completamente diferente. 47 países já começaram a vacinar a população contra a Covid-19. Ao todo, são quase 5 milhões de pessoas imunizadas. Na Argentina e na Irlanda, a vacinação começou hoje. Na América do Norte, Canadá, México e os Estados Unidos já começaram a imunizar a população, assim como a Costa Rica, na América Central, e Chile, na América do Sul. No Oriente Médio, a Arábia Saudita, Israel, Catar, Omã e os Emirados Árabes, as doses já começaram a ser aplicadas. Na China, cerca de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas. Na Europa, além do Reino Unido, a União Europeia começou a imunizar a população esta semana. Apenas a Holanda adiou o início da aplicação da vacina para janeiro. A campanha na Rússia começou no dia 15 de dezembro. Líderes das nações mais importantes do mundo estão indo a público tomar a vacina contra a Covid-19. A ideia é estimular a população a fazer o mesmo. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, se vacinou hoje, assim como já havia feito o presidente eleito Joe Biden. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi quem deu o exemplo ao iniciar a campanha em Israel. Este epidemiologista da Universidade de Brasília explica que a situação do Brasil não é nada confortável. A nossa situação atual é consequência do fato que o Brasil apostou quase todas as suas fichas na vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Então, o que o Brasil pode e deve fazer no momento é negociar ativamente com todos os laboratórios responsáveis pela produção de vacinas ou liberadas ou em vias de aprovação pelas grandes agências internacionais, como o FDA americano e a EMA europeia, que são provavelmente as primeiras vacinas que devem ser liberadas pela Anvisa no Brasil. Haroldo, seu destaque. O meu destaque é só complementando a fala dele, né? O Brasil optou pela AstraZeneca Oxford, né? Desde cedo, uma parceria com o Butantan na produção dessa vacina, mas a meu ver, optou pela vacina certa. É um dos melhores imunizantes do mundo, sem dúvida alguma. Já está em terceira fase, né? Muito diferente da Sinovac e Coronavac. A Pfizer tem problema de logística, armazenamento, enfim, né? O que hoje está essa correria toda por conta da vacina no mundo todo, e a pressão é muito grande no governo federal para que se comece
o processo de vacinação no Brasil, é porque definitivamente a Anvisa tem algumas exigências, que agora ela acabou mudando essas exigências, né, para que as vacinas pudessem acontecer em nosso país. Inclusive a Pfizer, que ia fazer um pedido emergencial, de autorização emergencial para poder vender e aplicar no Brasil, recuou, porque o pedido emergencial é mais burocrático junto à Anvisa do que necessariamente o pedido definitivo. Mas o problema não está com a Anvisa, o problema está no fechamento dos trabalhos de algumas vacinas, né? E essa correria toda, ela é completamente desnecessária, a meu ver. Não é por aí, o caminho não é esse, né? O André está falando, desculpa, que você falou Fiocruz e não Butantan. Butantan, porque tem uma parceria com o Butantan. Porque tem uma com a Fiocruz, não é? Qual que é? É a Oxford. Exatamente. A Fiocruz porque tem uma vacina que vai ser produzida aqui, que é a de Oxford com a Butantan Fiocruz. E Sinovac. E a Butantan é Sinovac. É Sinovac. A AstraZeneca, além de ter a vacina, tem um remédio sendo desenvolvido, inclusive junto a cientistas do Reino Unido, nos Estados Unidos, que ele imuniza imediatamente, eu falei inclusive ontem, instantaneamente, né, com relação à contaminação da Covid-19. Então, algumas mudanças, algumas exigências foram feitas pela Anvisa. Essas são as exigências agora para que a vacina possa acontecer. Não há mais necessidade do laboratório informar um cronograma de disponibilização no país. Porque a grande preocupação é o seguinte: tudo bem, a gente autoriza a Pfizer, só que a Pfizer tem condições de produzir o suficiente para atender toda a sociedade brasileira? Não se sabe. Não adianta nada você comprar uma vacina que não seja o suficiente para atender todo mundo. Pelo menos esse era o pensamento do Ministério da Saúde. A empresa também não precisará mais informar a quantidade de doses disponíveis. Bastaria integrar uma previsão desse total. Integrar uma previsão. A Anvisa passa a sugerir o modelo do Reino Unido ou mesmo da própria empresa, do formulário do termo de consentimento livre e esclarecido a ser assinado pelo paciente da vacina em uso emergencial. Falemos então da Pfizer, que está sendo aí comentada no mundo todo, né? A Pfizer, para você ter uma ideia, porque o Reino Unido já vacinou, nossa, o Reino Unido é o primeiro mundo, que beleza, Reino Unido. 4 pessoas vacinaram no Reino Unido, 2 morreram por conta da vacina, já comprovado essas 2 mortes, né? E as outras tiveram paralisia facial por conta da vacina. Então calma aí, vamos devagar, porque a coisa não é tão bonita assim como a mídia apresenta por conta da vacina Pfizer. É boa, é eficiente, é 95% de eficiência, mas tem efeitos colaterais, né? Detalhe, você só toma a vacina Pfizer se o ambiente onde você vai receber a vacina tiver desfibrilador. Deixa eu só voltar, desculpa te interromper. Essas mortes foram confirmadas por quem? Porque a agência americana não confirmou, a agência de regulamentação. Que não confirmou a morte do Israel. Da Pfizer, não confirmou. O que acontece é o seguinte, em Israel, né, um senhor de 75 anos tomou a vacina, morreu 3 horas depois, mas não tem absolutamente nada a ver com a vacina Pfizer. Essas pessoas que faleceram no Reino Unido, 2 faleceram por conta da vacina Pfizer e outras 2 tiveram paralisia facial, né, por conta da vacina Pfizer. Pelo menos essa informação que eu tenho por conta de alguns sites, de algumas pesquisas que eu acabei fazendo, né? E outra, o ambiente para que você tome a vacina Pfizer, isso é obrigatório, tem que ter desfibrilador ou reanimador cardiovascular para você tomar a vacina Pfizer, daí você já vê a dificuldade que você pode enfrentar. Isso é uma exigência do NHS, que é o SUS britânico. O SUS britânico exige que o ambiente tenha desfibrilador para você tomar vacina Pfizer. Então você vê a dificuldade com relação a essas vacinas. São sequelas que estão acontecendo, tá? Você tem a Sinovac e Coronavac, que não fecha os trabalhos. Não fecha, não chega na 3ª fase. Então o problema não é na Anvisa, o problema é que esses laboratórios não estão atendendo às exigências da Anvisa, que a meu ver são fundamentais para que realmente a vacina possa ser liberada. Então não tem que ter correria, tem que ter critério, tem que ter ciência, para que nós não tenhamos consequências graves por relação, mas a vacina já foi aprovada nos Estados Unidos, já foi aprovada no Reino Unido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá é americano, aqui é brasileiro. São culturas diferentes e é muito importante. Se passou no FDA, Food and Drugs americanos, passou no NHS, SUS britânico, pode não passar aqui. A Anvisa tem os seus critérios de análise, isso é importante, ou seja, é muito importante que as exigências sejam atendidas, e a partir dessas exigências já existe uma previsão
e a partir de 20 de janeiro nós tenhamos aqui a vacina disponível em nosso país. O que não pode é você pegar governador e dizer o seguinte, e já marcar data de vacinação com uma vacina que nem na terceira fase passou. Nem na terceira fase, que é a fase mais importante, que é uma análise brasileira da Anvisa, não passou. Ela tem 2 fases que foram autorizadas na China, né? Outras que foram autorizadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas aqui no Brasil é muito diferente. Então, a situação é exatamente essa, e eu não tenho dúvida que o governo brasileiro vai ter a logística e vai ter a vacina mais apropriada para a população brasileira, e eu espero que seja a AstraZeneca. Uma pena que não sabe quando, né, professor? Não, uma pena que não sabe quando, por quê? E por que é que não se sabe? Por que é que não se sabe? É porque o governo federal, até aqui, eu vou ser criticado, não tem problema não deu a importância que deveria dar para a pandemia. Não deu a devida importância à pandemia. Agora é o seguinte, a Anvisa pode ter critérios mais rigorosos do que a FDA? Espera aí, que história que é essa? Isso daí, esses critérios mais rigorosos do que a FDA, que é reconhecida mundialmente, né? O senhor que mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem sim. Tem sim, porque é o seguinte, espera aí, os critérios da Anvisa, né, que já denunciaram aí, que já reclamaram que está sofrendo interferência política, vão ser mais rigorosos do que a agência de vigilância sanitária, digamos assim, mais capacitada do mundo, que é a FDA. Espera aí. É preciso também ter um outro olhar para essa situação. Porque é o seguinte, o professor Haroldo citou, porque tem governador que marcou data. O que eu quero colocar é o seguinte, se a coisa ficar nesse debate de politicagem, dessa coisa minúscula, não sei o quê, porque Bolsonaro é isso, porque o calço apertado é aquilo, aí vai ser difícil, né? Aí a população brasileira está perdida. Mas o problema, Lúcio, isso é muito mais grave do que você imagina, do que nós imaginamos, né? Inclusive eu li sobre isso. Somos populações diferentes, né? A cultura americana, a cultura britânica é diferente da cultura brasileira em todos os sentidos, inclusive ao clima, tipo de alimentação, né? A forma com que o corpo humano do brasileiro, o brasileiro reage a determinados antibióticos, a determinados aditivos, determinada matéria-prima de composição de uma vacina. Então, tudo isso deve ser muito bem analisado, porque uma coisa é você dar uma vacina num índio, por exemplo, e a outra é você dar uma vacina em um sujeito que viveu a vida toda em São Paulo, numa região metropolitana, consumindo produtos industrializados. O efeito da vacina pode ser violento, o efeito colateral pode ser violento o suficiente levar ao óbito. Então, é claro que essa preocupação e essa exigência da Anvisa, ela é importante. Não é nem importante, ela é fundamental. O governo federal está sendo prudente o suficiente para não incorrer no risco, como incorreu há alguns anos atrás com a talidomida, em que você tem consequências até hoje. De forma inconsequente, liberaram um remédio que hoje você vê pessoas idosas amputadas, não tem braço, não tem perna, não tem membros por conta de um remédio que foi de forma irresponsável liberado, entendeu? Então, essa preocupação, ela é importante, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, né? E eu acho que 20 dias a mais, 20 dias a menos, para uma decisão tão importante como essa, entendeu? Eu acho que é cabível. Então, eu não vejo problema com relação a isso. A minha preocupação é com relação ao mix de vacinas que podem entrar no Brasil e a dificuldade do Brasil em controlar a aplicação da vacina em primeira dose e segunda dose. Nada mais que isso. Food and Drugs americano, NHS SUS britânico, e aqui é a nossa Anvisa, e eu confio na ciência brasileira. A gente tem que tomar só cuidado com algumas só não informações. Pode pegar, agora, por exemplo, esses casos, fulano morreu por causa da vacina, aí teve paralisia facial. É preciso o seguinte, tem que ter uma informação oficial, e mesmo que tenha, não se pode usar 2 ou 3 casos, sendo que milhões de pessoas foram vacinadas. Não é isso? Não pode se usar 2 casos ou 3 para dizer, olha, não tome essa vacina, né? Aí eu acho Deixa eu só complementar aqui. Que é perigoso isso, Uma vez liberado pela Anvisa, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca,
toma vacina. Não tem Deixa problema. eu só complementar aqui, eu não encontrei essa notícia da morte no Reino Unido. Eu vou te passar. O que eu encontrei foi um alerta que a Pfizer emitiu de uma reação alérgica em duas reações alérgicas. Eu, particularmente, não encontrei essa notícia e não tinha visto ainda. Não sei se o Lúcio tinha já lido sobre essas mortes. Tá, pode mandar que a gente coloca aqui. Tem uma participação aqui do médico, deixa eu voltar aqui, que é inclusive o Dr. Marcelo Sandrin, que ele disse o seguinte: a Anvisa e os programas de vacinação e controle de endemias virais eram antes dessa pandemia tidas como exemplo para o terceiro mundo. As regras eram e são claras. Querem atropelar, disse ele. Mas... Eu te mandei o vídeo. Mandou? Aí eu vou te mandar, eu não tenho aqui em mãos a fonte da notícia, mas eu te mandei o vídeo da entrevista de uma jornalista respeitada no Brasil como neurocirurgião. O neurocirurgião fala, porque isso não foi divulgado, né, Haroldo, para a grande massa, inclusive não tem um comunicado da própria Pfizer falando em mortes. O que a Pfizer traz de comunicado é de reação alérgica e não fala em mortes, 2 reações alérgicas após a vacina, que inclusive o que eu li aqui na Folha de São Paulo é de que essas pessoas já tinham problemas com alergia, por isso que teria causado. Acho que é só um alerta também, né? Porque no meio disso tudo a gente tem que fazer uma triagem, senão vamos acabar causando um pânico na sociedade como um todo. E a nossa grande esperança é sim que venha uma imunização e que a gente possa retomar a vida, né? Possa tirar a máscara, possa viver e a gente vença essa doença. Eu acho que todo mundo quer isso. Não, sem dúvida. Eu acredito muito mais nesse imunizante, desse remédio imunizante que eu falei ontem, detalhei inclusive no Cidade Alerta com relação a esse imunizante, desses cientistas do Reino Unido e nos Estados Unidos, que ele imuniza imediatamente a contaminação da Covid-19. Eu acredito muito mais nessa injeção, é uma injeção, né, do que necessariamente na vacina. Eu acho que se realmente os trabalhos andarem do jeito que vão andar, então inclusive com a esperança de que em janeiro, agora próximo, esse remédio seja distribuído amplamente na União Europeia. Olha, vamos continuar falando da Covid, mas agora a gente vai falar do centro de triagens da Arena Pantanal. A unidade vai funcionar normalmente nesse fim de ano, tá, gente? Inclusive amanhã, dia 31, e também no dia 1º de janeiro, sexta-feira. Desde o início desse serviço na Arena Pantanal, cerca de 85 mil pessoas já foram atendidas. O Porto traz mais informações. Vou pegar o link para mandar para você. Temos a matéria do centro de triagem? Bom, então fica esse alerta aí para a população, de que vai funcionar o centro de triagens tanto amanhã, que é véspera, quanto no dia 1º. Vamos aos dados da Covid-19 aqui em Mato Grosso, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados aí na sua tela: 178.568 pessoas contaminadas com a doença aqui em Mato Grosso, mas a gente tem aí o dado animador que 168.247 já se recuperaram desta doença aqui no estado. E aí a gente tem o número de mortes, infelizmente, na casa de 4.486 mortes da doença aqui no estado. E a taxa de ocupação de leitos de UTI, que é essa que preocupa, né, claro, a grande população, chega a quase 50%, 47,89%, com 220 leitos disponíveis do SUS. E a gente tem que olhar bastante, porque tem hospital já aqui em Mato Grosso com lotação máxima, como Sinop aí, com 100%, e também muita gente procurando as unidades particulares, viu, muito cheias. E tem mais 2 informações, não estão aí nesse relatório, né, pelo menos nesse que a gente mostrou. Nas últimas 24 horas, né, quando foi divulgado esse relatório, no final da tarde de ontem, foram 1.275 novos casos confirmados. Esse número aí é o pior, professor Haroldo, dos últimos 2 meses. E o seguinte, a outra informação, 18 mortes nas últimas 24 horas.
é o pior cenário dos últimos 40 dias. Esse é o quadro da pandemia aqui em Mato Grosso, que está avançando. Está avançando com muito mais gente contaminada, o número de mortes continua aumentando, e aí é o seguinte, e aí estão liberadas as festas de final de ano. É isso? Mas poderia ser diferente, Estão Lúcio? liberadas as festas... Não me responda só essa pergunta. Poderia ser diferente com o processo eleitoral que nós tivemos aqui? Não, o processo eleitoral, tudo bem, né? Você não acha que contribuiu bastante? Mas não foi só o processo eleitoral, não foi só o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele tem culpa nesse momento? Tem, mas não é culpado sozinho. Não é culpado sozinho, não. Né? Nós temos visto aí outros eventos, né? Outros eventos, né? A prefeitura já deu demonstração, a de Cuiabá, que não tem capacidade de fiscalizar, né? Aí vai dizer, tem, mas aí? Então não fiscalizaram a festa rave no Parque das Águas, por quê? E aí se comprometeram, né? Nós temos esse material aí? De Cuiabá e Várzea Grande? Não, mas pode Eles dar essa informação. Tiveram uma reunião ontem e disseram o seguinte, olha, nós vamos manter as festas de final de ano e vamos fiscalizar. Eles só suspenderam as posses, né? Tanto do Calil Baracate quanto do prefeito Manuel Não, o Calil Baracate não suspendeu, não. Eu li que seria Não suspendeu, não. Ele vai fazer uma solenidade lá para 200 pessoas. Essa é a informação que eu tenho, né? Seriam lá, porque ele foi liberado lá pelos médicos, né? Por causa da Covid, né? Fez lá os exames e está tudo bem, né? E aí a última informação que eu tive ontem, no final da tarde, é de que teria sim uma solenidade, uma cerimônia de posse lá em Várzea Grande. Cancelou aqui em Cuiabá. Isso. Né? Até porque ele teria curado da Covid, estava tudo certo. O cancelou aqui em Cuiabá, que o que está previsto aí é a posse de Emanuel Pinheiro lá na Câmara Municipal no dia 1º às 3 da tarde. Mas ontem no final da tarde a informação, a não ser que mudou, né? Mas ontem no final da tarde a informação é de que terá esse evento lá em Várzea Grande para a posse de Calil Baracate, num evento para 200 pessoas. Que, aliás, é o máximo permitido, não é? Não é isso? É o máximo permitido. Aí diz que seriam 100 pessoas ligadas à prefeitura e outras 100 ligadas lá à Câmara de Várzea Grande. Essa é a informação. Os promotores de eventos, inclusive, estão reclamando dessa situação toda porque foram avisados muito em cima, considerando que esses eventos são programados com uma certa antecedência, né? E o prejuízo é gigantesco por conta de um decreto, uma determinação como essa, né? A gente precisa ir para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.